الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري اللي citou no hadith das mesquitas, o hadith Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, exigiu de Ibn Abi Hadrat uma dívida que tinha com ele dentro da mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E os dois levantaram as suas vozes até que o mensageiro de Allah ouviu-os dentro da sua casa. E se dirigiu a eles e afastou uma parte da cortina e chamou, dizendo: ó Ka'b, disse o Ka'b, eis eu aqui, ó mensageiro de Allah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: reduza dessa sua dívida, e gesticulando com a sua mão disse: a metade. Disse o Ka'b: já fiz, ó mensageiro de Allah, ou irei fazer, ó mensageiro de Allah. E ele disse para Ibn Abi Hadrat que pague a sua dívida para o Ka'b. Esse hadith tem algumas regras que poderemos aprender. Uma que Ka'b ibn Malik, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um dos poetas dentre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é dos Ansar, e ele que foi revelado alguns versículos do Alcorão que Allah subhanahu wa ta'ala aceitou o seu arrependimento quando ele não foi na batalha de Tabuk com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele mais dois dos companheiros, e Allah subhanahu wa ta'ala revelou que perdoou os três. Isso está na Surah At-Tawbah. Ka'b ibn Malik era uma das pessoas que tinha comércio, e ele tinha uma dívida com outro companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chamado Ibn Abi Hadrat, que era dos Muhajirin, e era um dos pobres. Só que ele tinha essa dívida com o Ka'b ibn Malik. E o Ka'b estava pedindo que Ibn Abi Hadrat pagasse a sua dívida. Quando ergueu a voz dele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ouviu os dois erguendo as suas vozes. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele estendeu a sua cortina e disse para o Ka'b: ó Ka'b, que tire a metade da sua dívida. Sabendo que a situação do Ka'b era uma situação boa, e de Ibn Abi Hadrat que não era uma situação boa, então ele queria que diminuísse da sua dívida para que seja paga. E o Ka'b, aceitando que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse a ele, aceitou que colocasse a metade da sua dívida. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou que Ibn Abi Hadrat pagasse no ato aquilo que ele devia, já que o Ka'b reduziu pela metade a sua dívida. Isso nos mostra uma questão importante. Nós já tínhamos falado que comercializar dentro da mesquita é proibido. Comprar e vender, ou a pessoa anunciar sobre algo que ele perdeu ou algo que ele tem das questões mundanas, isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu. Agora, como é que aqui nós poderemos saber dizer que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele viu duas pessoas, um pedindo o seu direito para o outro dentro da mesquita, e ele inclusive entrou, se envolveu e dizendo para ele: coloque e retire a metade. Os ulama disseram: aqui é um direito, e os direitos entre as pessoas, elas devem ser cumpridas. E dentro da mesquita, Allah subhanahu wa ta'ala determinou a religião para que os direitos sejam pagos, que os direitos sejam reconhecidos pelas pessoas, mesmo dentro da mesquita. Então, dentro da mesquita, uma pessoa está pedindo seus direitos para uma outra pessoa. Essa é uma questão religiosa, de você pedir o seu direito. Agora, de comprar e vender, já não. O Umar ibn al-Khattab, ele fez um local fora da mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e quando ele via alguém dizer sobre questões mundanas de compra, de venda, de falar anúncios, ele mandava sair para aquele local e falava: converse no outro lado e não na mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uma outra questão também que poderemos aprender desse hadith, que Ka'b ibn Malik e Ibn Abi Hadrat levantaram as suas vozes porque estavam um pedindo para o outro o seu direito. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não os impediu ou não disse nada sobre eles levantarem as vozes nesse caso. Os ulama disseram: se a pessoa tiver algo importante e que levantou a voz por causa dele, não há problema. Agora, não poderemos levantar as nossas vozes dentro da mesquita sem motivo. E os motivos são motivos religiosos. Se tiver um motivo religioso, sim. Mas sem nada você chegar e gritar e levantar a sua voz dentro da mesquita, não pode
acontecer isso. Inclusive, o Imam Malik, ele disse, mesmo nas questões religiosas, não poderemos levantar as nossas vozes dentro das mesquitas. Também nós poderemos aprender aqui que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ordenou o Ka'b ibn Abi Malik retirar a metade, isso não era uma ordem, mas sim ele estava pedindo para o Ka'b que fizesse, e o Ka'b ele atendeu na hora o pedido do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E quando ordenou Ibn Abi Hadrat para que pagasse, aquilo sim era uma ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque quando você deve, é um dever você pagar. E a pessoa que tem a dívida não é um dever dele colocar metade nem 1%, mas é aconselhável que ele fizesse isso. Também uma das questões que nós poderemos aprender desse hadith, que se a pessoa tiver uma dívida e ele colocar a metade ou 1/3 ou qualquer coisa para que a outra pessoa pagasse, isso não entra na usura, nos juros. Porque nós sabemos que tem os juros e já foi falado sobre essas questões. Agora, da pessoa está te devendo e você falar para ele, tire a metade que eu te pago agora a outra metade. Isso não entra na parte dos juros, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele colocou para nós essa questão aqui de Ka'b ibn Malik com Ibn Abi Hadrat. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.